Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula e a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, se você já está reconhecendo o que está aqui na tela, você viu o vídeo da última aula. E a gente vai continuar a desenvolver o projeto que eu parei lá na última aula. Então, se você ainda não viu, eu vou deixar o link na descrição e eu vou deixar um card aqui para você ir lá, ver aquele vídeo, faz todo o projeto daquele vídeo, depois você volta para cá e continua a desenvolver ele, tá certo? Então, até aqui a gente criou um pequeno sistema de gestão de pacientes de um hospital utilizando o Flask, tá? Então é um pequeno projeto de desenvolvimento web. E agora nessa aula aqui a gente vai desenvolver uma aba de consultas, então uma aba que você vai poder entrar e agendar uma consulta de um paciente ou o próprio paciente agendar a sua consulta, tá certo? E aí nas próximas aulas a gente vai desenvolvendo. Então, por exemplo, nessa aula aqui a gente ainda não vai ver isso, mas a gente vai ver, por exemplo, a integração das expressões regulares. Então, a gente já viu em alguns vídeos anteriores como que você valida um telefone, como que você valida um CPF. E a gente vai trazer as expressões regulares para validar os cadastros que a gente está fazendo aqui. Não adianta apenas a pessoa ir lá e colocar qualquer coisa, ela tem que colocar o que é certo. E a gente vai utilizar as expressões regulares para validar isso. Então, se inscreve no canal, like no vídeo e dá uma olhada aqui nos links da descrição para você ter acesso a códigos como esse aqui, tá certo? Então, para começar, você vai criar dois novos arquivos, o agendar CSS e o agendar HTML, tá? São os dois arquivos que a gente vai trabalhar nessa aula. Também o app.py, mas aí a gente vai só fazer algumas alterações, tá? Para começar, a gente não vai trabalhar nem nesses dois, a gente vai para o index.html, tá certo? No index.html, a gente vai adicionar um botão, que vai ser o botão para agendar consulta. Então, até o momento, a gente tem dois botões, o verde e o vermelho, que é para adicionar paciente e limpar o banco de dados. Agora a gente vai colocar um botão aqui no meio para agendar as consultas, tá? E aí a gente vai manipular o CSS para não ficar mais um do lado do outro, senão três botões um do lado do outro e ficaria algo muito justo, muito apertado. Então a gente vai construir uma estrutura para ficar um abaixo do outro de uma maneira mais alinhada, tá? Por enquanto a gente vai colocar só esse aqui, a gente ainda não vai mexer no CSS, porque o index.html é só isso, tá? Essa é a única alteração, a alteração mais simples que a gente vai fazer. Vale ressaltar, quando você for pegar esse link aqui, se atente a esse aqui, tá? O paciente ID igual a zero. Se você não colocar isso aqui, você vai ter problemas no seu código, vai dar alguns erros, tá? Então você tem que colocar isso aqui como ID igual a zero. Agora a gente pode ir lá para o agendar HTML. Aqui a gente vai pegar a estrutura do agendamento. Então, o head a gente vai colocar de uma maneira mais padrão, que a gente já colocou aqui. Então, os links para o CSS, file name, agendar CSS aqui, tá? Sempre linkando com esse aqui, o style CSS também, caso você precise voltar. Mas é basicamente esse head. Um head sempre muito simples, com o título aqui de consultas. Então, aqui são os agendamentos das consultas, tá? A gente pode até colocar aqui agendamentos para ficar mais fácil, porque na próxima aula eu vou trazer um title de consultas mesmo para a gente ver todas as consultas que foram feitas. O body ele vai ser não muito complexo, tá? Então ele vai ser com essa estrutura aqui, vou colocar a tag HTML aqui para fechar já. E aqui dentro do body, como você pode ver, a gente tem apenas um container com as informações mais básicas possíveis de um agendamento. Então aqui a gente tem o título, né, o head 1 ali, e aqui a gente fez essa parte aqui, um form action, então é um formulário de ação para interagir com o Python. E aqui embaixo as informações mais básicas. Então digite o nome do paciente, então quem vai ser o paciente a ser consultado, a data que ele vai se consultar, a hora e a descrição. Pega todas essas informações bem certinho, tá? Labels, inputs, porque a gente vai colocar de uma formatação que fique bem claro que é uma data, que é uma hora, tá certo? E aqui a descrição, então a descrição é o que ele vai se consultar, então, ele vai para o cardiologista com o doutor tal. Então, isso aqui é o que você vai colocar na descrição. Coloquei a descrição de uma maneira de text area para ficar algo mais amplo, tá? Para não ter que ficar colocando muita informação específica. Então, aqui vai ser mais amplo. As únicas informações específicas é o nome, a data e a hora, tá certo? E aqui, dois botões. Então, o botão de agendar e o botão back, tá? Vai ser da mesma estrutura, um botão verde e um botão vermelho. O botão verde vai ser para confirmar o agendamento, o botão vermelho vai ser para voltar. Então, vamos supor que você entrou na área ali de agendamento sem querer. Você precisa voltar. Ali é o botão back para você voltar, tá? E é basicamente essa a estrutura que você vai utilizar no agendar HTML, tá certo? Agora a gente vai aqui para o agendar CSS, tá? Aqui a gente vai fazer toda a personalização dessa parte do agendar. Então, a parte de cima aqui a gente vai colocar uma personalização para o container, então aqui é mais uma formatação mesmo, e o H1 a gente vai mudar só um pouquinho a cor, tá certo? Agora a gente vai para os formulários e para as labels, tá?
Aqui no formulário, novamente, uma formatação simples, então mexendo ali na largura, nas margens, então margem zero alto é mais uma questão de formatação, um display flex, coisas mais de alinhamento mesmo, sem muita formatação, como eu disse, o foco não é o front-end, é só para alinhar ali no centro da tela mesmo, e uma margem aqui na label também muito simples, tá certo? Agora a gente vai mexer nos três inputs de nome, data e hora, tá certo? Aqui a gente fez uma formatação um pouquinho mais avançada, mas também nada muito difícil, tá? A gente vai mexer no text area também. Então, um padding para ter um espaçamento, uma margem para ficar aquela distância entre um e outro, para não ficar tudo grudado, um border radius para dar aquele leve arredondamento, uma borda simples aqui só para dar um detalhe de contorno, uma largura de 100% para ele pegar todo o formulário, aqui uma largura máxima, um alinhamento de texto, essas coisas aqui são coisas mais simples também, tá certo? Aqui a gente vai alterar agora o botão de agendamento, que é o Agendar Button, que é o que a gente colocou lá naquela hora. Acabei pegando pela metade aqui o Agendar Button, mas todo o código é basicamente isso aqui, tá certo? Então, um padding aqui, uma largura, eu coloquei uma largura de 50%, porque o agendar e o back, que é aqueles dois lá que eu disse que um vai confirmar o agendamento e o outro vai voltar, ele vai ficar um do lado do outro, tá? Vai ser aquela estrutura antiga. Então, eu coloquei um widget de 50% para eles dividirem a tela, tá? Se você colocar agora o back button aqui embaixo, você vai ver que ele também é uma estrutura de 50% e aí vai ficar um do lado do outro, tá? Para ficar o verde e o vermelho. Eu recomendo sempre que você coloque cores bem discrepantes, tá? Porque se você colocar, por exemplo, a mesma cor e textos diferentes, às vezes a pessoa ela lê rápido e aí ela pode se confundir. Então você coloca lá, adicionar paciente e deletar paciente. E aí você coloca da mesma cor. Se ela ler rápido, ela vai ver só paciente e ela vai clicar achando que era para agendar e era para excluir. E aí a pessoa acaba se perdendo. Então sempre coloque cores discrepantes para ajudar na experiência do usuário, tá? Então verde e vermelho é uma cor que a gente tem por padrão, como verde confirma, vermelho bloqueia, já está padrão no nosso cérebro, então sempre abuse dessas coisas. E como você pode ver, a estrutura, tanto do agendar quanto do back, é a mesma, é idêntica, tá? Eu copiei e colei essas estruturas uma na outra para não ficar nada diferente e eu só alterei a cor, tá? Um verde e outro vermelho para fazer sentido, tá? Depois de ter criado todo esse agendar CSS, então eu vou passando aqui para você dar uma olhada, se precisar copiar de novo. Então, essa é a estrutura que a gente vai utilizar no Agendar CSS. E por último, a gente vai voltar aqui no Style CSS, porque a gente precisa personalizar o botão de agendamento lá no index, tá certo? Então aqui a gente tem o botão de adicionar paciente, a gente tem o botão de limpar. Como eu disse, a gente não vai mais usar um do lado do outro, a gente vai colocar um embaixo do outro, porque agora é um número ímpar de botões. Então aqui no Style CSS, a gente vai colocar aqui o Agendar Button, e eu coloquei ele de azul, tá? A gente já tem o botão verde, o vermelho, então eu coloquei o azul, que é um azul mais neutro aqui, tá? E aí, essa é a estrutura que você precisa colocar aqui no seu Agendar Button, tá certo? Então, a gente vai utilizar duas estruturas, tá? Então, a primeira é essa aqui, com text align, esse tipo de coisa, colocar uma transição simples aqui. E aqui embaixo é uma outra parte, e a gente colocou aqui, como você pode ver, um border de um pixel sólido black, tá? Essa foi a única alteração que eu fiz nos outros botões. Se você vir aqui no Clear, eu acabei colocando toda essa estrutura, tá? Então, aqui no Clear Button, a gente vai alterar também e vai colocar essa estrutura de border um pixel sólido, para não ficar aquele botão vermelhão. Ele ainda vai se manter um botão vermelho, mas vai ficar com aquela linha vermelha, aquela linha preta, na verdade, em volta de apenas um pixel, é extremamente fina, só para dar um contorno mais básico, tá? Para não ficar algo muito simples, certo? Então, aqui em cima a gente vai colocar uma outra estrutura do Clear Button, tá? A gente está alterando bastante, mas é só adicionando estruturas novas. Então, agora o Clear Button ele vai ficar com essas duas estruturas aqui, tá certo? A gente tem o agendar aqui, como eu disse, sempre mantém o alinhamento. Isso aqui, teoricamente, não faria diferença se você colocasse, por exemplo, o agendar aqui embaixo, o clear primeiro e o adicionar paciente no meio. Não faria diferença. Mas eu gosto sempre de deixar na ordem. Então, qual que vem primeiro? É o adicionar? Então, beleza. Coloca o adicionar primeiro no CSS, porque fica mais claro na sua cabeça quando você for editar depois, tá certo? E agora, essa aqui vai ser a nova estrutura do adicionar paciente, tá? A gente colocou de uma para duas estruturas com várias alterações, tá? Uma delas, como eu disse, é a borda, mas a gente tem outras alterações menores, mas basicamente o que você precisa saber é que toda essa estrutura é a estrutura atual de adicionar paciente. Aqui antes a gente tem uma formatação mais básica, então do body, do container e das listas, tá certo? Aqui a gente vai ter como confirmando
a estrutura de agendamento. Então, se você for ver e reparar, é exatamente a mesma estrutura, tá? Eu copiei e colei a estrutura nos 3 botões e eu só alterei a cor, tá? Para não ficar nada diferente. Sempre que você tiver botões assim, faz eles idênticos, tá? Porque se ficar cada um de um tamanho, cada um de um jeito, vai ficar muito estranho. Então faz todos da mesma maneira, tá? E essa aqui é a estrutura do Clear Button. E por último, a gente vai colocar uma estrutura para os 3 botões, tá? Então a gente vai chamar os 3 botões de uma vez e vai colocar um Float Center, tá? Esse Float Center vai ser para centralizar eles. Então vai ficar os 3 bem no centro, para não ficar nem caído para a esquerda nem para a direita. É importante você colocar, tá? Porque a depender da maneira que você faça, pode ficar um botão para a esquerda, um para a direita, um no meio, então vai ficar tudo muito estranho, tá? Isso faz diferença para quem está usando. Ele vai olhar assim e vai falar que estranho esse site. Então, faz diferença, tá? Sempre mantenha o alinhamento. E até aqui é só isso, tá? Agora a gente vai para o Python, que é a parte final, tá? E é a parte que realmente importa, tá? Como você pode ver, o meu front-end ele é sempre muito básico, porque o meu foco aqui é o back-end, tá? Então a gente já tem aqui o app route, a gente já tem um novo paciente, e aí eu vou colocar a nova estrutura aqui abaixo de novo paciente e acima de limpar pacientes, baseado naquela lógica lá de estrutura, tá? E a estrutura que a gente vai utilizar é essa aqui, tá? Então a gente vai colocar um novo app route aqui, que a gente vai chamar de agendar. Por esse motivo aqui, ó, de int paciente ID, que a gente está colocando esse ID 0 aqui, senão ele vai buscar um ID específico, e se não tiver, ele vai dar erro. Então a gente colocou que o ID padrão é 0, e aí depois a gente vai colocar uma maneira de buscar um ID, tá certo? Então aqui a gente colocou o app route, aqui uma função agendar, que sempre o nome da função é igual o HTML para ficar fácil de entender. Aqui a gente fez todas as requisições de data, hora, esse tipo de coisa. Aqui a gente fez a interação com o banco de dados, tá? Mas eu ainda não falei isso. Por mais que ele esteja interagindo e esteja salvando as informações do banco de dados, a gente não vai ver esse agendamento escrito em lugar nenhum. Eu ainda não criei uma aba para você ver os agendamentos, porque senão essa aula ia ficar muito grande. Então, na próxima aula a gente vai fazer essa parte dos agendamentos e vai começar a fazer as validações. Então, na parte lá do cadastro, por exemplo, eu colocar um CPF, colocar um telefone. Se você prestar atenção, você pode ir lá e fazer o que você quiser. E não é interessante que isso aconteça. É interessante que a gente utilize as expressões regulares para formatar isso. Eu já tenho vídeos aqui no canal utilizando as expressões regulares para formatar CPF, para formatar telefone. Então a gente vai construindo as informações, tá? Então eu já tenho diversos vídeos aqui e a gente vai juntando os conhecimentos desse vídeo para fazer um grande projeto, tá certo? Então, aqui a gente tem toda a estrutura do banco de dados, commit close para salvar, e aqui embaixo a gente vai precisar de um return. Então, coloco o return aqui embaixo para ter o render template, tá certo? Então alinha aqui com o if para ficar sempre alinhado e a gente vai renderizar o template agendar.html, tá certo? E basicamente essas são todas as alterações no projeto. Então a parte do Python talvez seja mais curta, certo? Então a gente vai pegar toda essa estrutura aqui. A parte do index, na verdade a parte do index é realmente mais curta, você só vai adicionar essa linha aqui. A parte do Style CSS, a gente mudou toda a estrutura dos botões e adicionou um novo botão, que é o botão de agendamento, tá certo? O resto aqui em cima se manteve. E aqui a gente tem o agendar CSS. Então aqui a gente tem o back button, o botão de agendar. São botões diferentes, tá? O do agendar CSS e do Style CSS, mas por mais que tenham o mesmo nome. Aqui a gente tem toda a estrutura do agendar CSS. E aqui a gente tem toda a estrutura dos agendamentos HTML, tá certo? Então, se tiver tudo certo, se você pegou todas as informações corretas, a gente já pode rodar isso aqui. Então, Python app.py, a gente vai rodar isso aqui e se tiver tudo ok, ele vai estar funcionando da maneira que a gente espera. Então, vou dar um Ctrl clique aqui para abrir. E se tiver tudo certo, ele vai abrir dessa maneira aqui. Como você pode ver, eu coloquei esse botão de agendar consulta em azul para dar aquela diferenciada. E agora eles são alinhados um abaixo do outro. Então, adicionar novo paciente, agendar consultas e limpar lista de pacientes. Então, aqui eu já tenho salvo o paciente lá da última aula, que a gente já deixou salvo no nosso banco de dados. E agora a gente vai clicar para agendar uma consulta. E aqui a gente tem toda a área de agendamentos. Então, aqui em cima eu vou digitar o nome do paciente, eu vou colocar aqui Leonardo Andrade, que é o que está salvo. Aqui eu tenho a data, tá? A data você tem duas maneiras de preencher. Você pode colocar aqui manualmente, então, por exemplo, dia 10, e aí do mês ele já vai automaticamente. Então, aqui eu tô dia 12, dia 6 de dezembro hoje aqui para mim. Então, eu poderia colocar aqui no dia 10 de dezembro, tá? De 2023, ou você pode clicar nessa imagenzinha aqui do calendário e aí você seleciona aqui dessa maneira. Então,
dia 10 de dezembro de 2023. É que eu acho que isso aqui é domingo, né? Então vamos no dia 11 aqui, que dia 10 seria domingo. E a hora aqui você pode selecionar dessa maneira, então se você clicar nesse relógio aqui, você tem um horário, ou você pode digitar manualmente. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 da manhã, por exemplo. 10 e 3 é complicado, né? 10 da manhã. Então aqui eu já coloquei o nome, eu peguei o nome que estava salvo, aqui eu tenho a data, dia 11/12, e aqui vai ser às 10 da manhã. E a descrição, como eu disse, eu deixei aqui mais amplo para ficar mais fácil de preencher, o médico, a consulta. Então vamos colocar aqui, ó, cardiologista, por exemplo. Então coloquei aqui um cardiologista, e se tiver tudo certo aqui, por exemplo, cardiologista, a gente coloca aqui em agendar consulta. E aqui ele enviou para o banco de dados. Então essa consulta ela já está agendada e ela já está salva lá no banco de dados, mas como eu disse, a gente não vai ver em lugar nenhum porque a gente ainda não tem a parte para ver isso. Então, se você quiser criar antes de eu postar a próxima aula para você se testar, para você ir aprendendo, pode, tudo bem, não tem problema. Mas se você quiser esperar a próxima aula, eu vou trazer aqui na próxima semana a aula colocando essa parte e fazendo a parte das expressões regulares para a gente formatar toda essa parte do paciente, tá? Para você que não sabe o que é uma expressão regular, quando eu venho aqui em novo paciente, se você quiser vir aqui digitar o seu nome no CPF, ele vai validar. E isso não é interessante que ele faça, tá? Ele precisa receber a estrutura exata do CPF. Então a gente utiliza dessas expressões regulares para dizer exatamente o que ele precisa preencher ali, tá certo? E aí, se ele não preencher exatamente o que a gente precisa, ele vai bloquear e vai falar que está um erro e vai pedir para ele preencher novamente. Então, basicamente, é isso que a gente vai desenvolver esse projeto. Então, a gente vai desenvolver ele nas próximas 2 aulas. Uma para ver os agendamentos e a outra para validar as expressões regulares. Então, por essa aula é só isso, fico por aqui, se inscreve no canal, like no vídeo e dá uma olhada nos links na descrição se você quer ter acesso a códigos como esse. Fico por aqui e até a próxima aula.